Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde, eu tô aqui mais uma vez para falar de um tema muito especial. Hoje a gente vai falar sobre fé e ansiedade. Daqui a pouco a gente volta. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, que é a Thalita. Tudo bem, Thalita? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer receber você aqui para falar desse tema tão especial. Eu quero falar com vocês, gente, que a Thalita, ela tem uma história muito abençoadora, né? Ela fala que ela tem uma experiência com a ansiedade e ela conseguiu transformar a experiência dela, que foi uma experiência desafiadora, em bênção para as pessoas. Hoje ela trabalha com isso, né, Thalita? Então, eu quero te desejar boas-vindas, que você fique à vontade no nosso programa. E, assim, eu quero que você conte pra nós como que é isso, qual é a sua história com a ansiedade. Então, a minha história com a ansiedade, ela durou mais ou menos uns 15 anos, por assim dizer. Começou como todo mundo, né? O nervosismo aumentando aos poucos, ficando cada dia mais nervosa por uma coisa ou outra. A minha, eu acho que foi na época que eu comecei a dirigir. Que eu queria desde sempre dirigir. Foi quando minha mãe notou mais, né? E aí eu não passava nas provas, fiz 18 anos quase que lá na porta do Detran para poder tirar a carteira. E aí fiz uma prova, não deu, segunda não, e aí acho que da segunda para a terceira acho que eu fui no psiquiatra pela primeira vez. Indicaram para minha mãe, um psiquiatra, e a primeira coisa que eu falei, eu não sou louca, não tô doida, por que que eu vou no psiquiatra? E aí fui, passou um remedinho de praxe, já comecei na minha carreira medicamentosa com um remédio ansiolítico. E aí, depois desse episódio, continuei tomando, mas aí tinha alguns efeitos colaterais, aí eu parei por conta. E depois, mais pra frente, voltei a tomar a medicação de novo. Aí eu mesma já procurei um psiquiatra e mais medicações. E comecei a fazer terapias, né, com um psicólogo. Teve uma psicóloga uma vez que eu fiz que foi muito bom, e eu melhorei bastante, que eu estava assim, elétrica praticamente. Sim. E aí, que eu falo que o meu segundo psiquiatra, eu cheguei lá conversando, vou exemplificar, cheguei lá conversando desse jeito com ele, e lá na sala do lado de fora todo mundo participou da consulta. E o doutor conversando assim, numa calma. E eu, meu Deus do céu, e eu ficando nervosa pelo jeito que ele falava. E a sala tinha um eco e aquele negócio, meu Deus do céu. Aí saí de lá com mais remedinhos, obviamente. E assim foi, por muitos e muitos anos. Cada época era uma coisa. Demorei um pouco pra casar, então aí que a ansiedade vinha doida. Não casava, quer casar e não amava esse marido. E aí que a ansiedade, pelo jeito, tomava conta geral. Então, nessa rotina foram 15 anos, praticamente, nessas idas e vindas a psiquiatras e um medicamento atrás do outro. E aí eu pensava, né, não, quando eu casar, aí acabou, agora acabou, se eu casar vai dar tudo certo, não vou ser mais ansiosa. Aí o Senhor mandou o varão varoloso, aí vem o varão varoroso, como se diz, e meu Deus, agora pronto. Não fiquei ansiosa para o casamento, como toda a maioria das noivas. Eu falei, não, vou ficar calma. Mas eu tava medicada. Tomando 3 medicações. Quando eu me casei, eu tomava 3 remédios. E aí, depois que eu me casei, quem conhece meu esposo sabe que ele é maravilhoso e é uma bênção na minha vida. Então, não era por causa dele. A minha ansiedade piorou. E aí eu voltei na médica, ela queria colocar um 4º medicamento. Aí eu falei, não, aí já tá demais. Foi quando eu resolvi buscar a Deus, né? Que eu falei, Senhor, não tem lógica, eu sou cristã,
Tô aqui firme na igreja desde que não andar ansiosa por coisa alguma, e a minha ansiedade não tá me obedecendo. Não passa essa ansiedade. Eu achava que casar resolvia, não resolveu. Então, o que tá acontecendo? E aí foi quando eu comecei a buscar na escritura mesmo, essa passagem que você citou, de Mateus 6, de 25 a 34. Eu sei ela de cor, gente, porque eu sou muito ansiosa. Então eu fico repetindo ela, às vezes eu repito, falo, lá tá escrito. Mas é muito mais profundo do que só um sentimento. Exatamente. E eu acho que é isso que é o problema, porque as pessoas pensam que é um sentimento. E não é um sentimento, é um estado. Então, é muito complicado as pessoas que não sentem entenderem o que uma pessoa que tem ansiedade sente. Porque ela entra ali num limbo, eu gosto de brincar, eu falo que é um tobogã. É exatamente como se você entrasse num tobogã e ali você só enxerga aquilo, você não enxerga fora, tobogã fechado. E você sente aquele misto de emoções quando você tá dentro do tobogã. Às vezes você sente medo, às vezes você sente alegria demais. Às vezes você fala, nossa, para esse tobogã agora que eu acho que eu vou morrer. Então, a ansiedade é muito desafiadora, né, para as pessoas. E eu acho que falta muito as pessoas conhecerem o que é realmente uma ansiedade. Porque não é um sentimento, né? Sim, eu falo que eu tô ainda tentando descobrir exatamente o termo para se usar com relação a isso, igual você falou, né? Não é um sentimento, é você disse? É um estado. Um estado. Aí eu fico pensando, o que exatamente que é? Porque, por exemplo, não é um vírus, né, que você vai lá e dá um medicamento e acaba com o vírus. Não é uma bactéria. Não é o que é realmente essa questão da ansiedade. Aí eu falo, se não fosse importante, não estava na Bíblia. Com certeza. Então é muito importante, porque na Bíblia não tem só uma citação sobre a ansiedade, tem várias. Então, buscando nesse texto mesmo, que eu comecei a realmente buscar a Deus com mais intensidade. Porque eu digo assim, quem é cristão de berço, geralmente se acostuma a ser cristão. Com certeza. Então... Tá acostumado com o sagrado, né? Exato. Aquilo não te... Você tá acostumado a ouvir sempre, não andeis ansiosa. Aí você fala, já ouvi isso aí um monte de vezes, não tá nem fazendo efeito. Eu falo isso com a síndrome de Uzá, né? Pérez Uzá, aquele que tocou na arca. Ele cresceu com a arca na casa dele. Né? E quando foi transportar da casa da região que estava para Jerusalém com Davi, o boi tropeçou e ele tocou na arca. Né? Deus cuidou. Quer dizer... Não era para... A arca deveria ser carregada no varais, né? Mas eles quiseram inovar e levou no carro. Então o Pérez Uzá, ele viveu a vida toda com a arca ali, próximo a ele. Então é a síndrome de Pérez Uzá. Mas eu queria colocar, dentro dessa resposta que você pode colocar para nós, Thalita, dentro do que você viveu da ansiedade, ou seja, se a gente for nominar ansiedade por questão social, fobia, essa coisa toda, né, de ambiente, onde você ser vista, porque eu conheço você desde que você nasceu, né, você sempre foi alegre, expansiva, mas o que mais ressaltava na sua ansiedade? Que mais pegava você dentro da ansiedade no geral? Como nós estávamos conversando sobre a angústia e o cansaço, eu sentia muito cansaço. Muito cansaço. Já acordava, nem dava aquela espreguiçada e aquele bocejo, era o tempo todo cansada 25 horas por dia. E eu costumo dizer que minha ansiedade, ela vinha como uma nuvem pesada em cima do meu coração. Eu conseguia sentir quando eu estava começando a ter uma crise. Por exemplo, uma crise de ansiedade que as pessoas falam, né? Porque assim, como dizem os estudiosos, existe a ansiedade e o transtorno da ansiedade. Transtorno de ansiedade quando começa a atrapalhar a sua vida. Então começou a atrapalhar a minha vida. Além da medicação, que o meu efeito colateral era tremer. Eu tremia 25 horas por dia. Então tudo que eu ia fazer, o povo, você tá nervosa? Não. E eu tô pensando, tô medicada, não tô nervosa. Mas era um efeito colateral da medicação. E mesmo tomando
medicamento, eu ainda continuava com esse cansaço sem fim. E eu digo assim que piorou, eu notei que piorou, porque eu cheguei até a ficar internada em hospital dia, né? Quando eu tive a minha antepenúltima crise mais forte, eu fiquei internada em hospital dia, porque eu não queria ver ninguém. E eu falava pra doutora, eu só tô cansada. Eu só preciso descansar, eu tô muito cansada. E como o senhor falou, eu sempre fui muito comunicativa com todo mundo e eu não queria mais ver gente. Aí ela falou assim, Thalita, esse seu cansaço faz parte do quadro depressivo no qual você está entrando. Aí eu pensei, não, doutor, mas não é depressão, porque depressão você tem que ficar na cama, o que a gente tem de conceito, né? Sendo da área da saúde, que eu sou de formação fisioterapeuta. Então, assim, a gente acha que entende alguma coisa do macro, né? E todo mundo tem esse conceito que depressão é uma pessoa deitada na cama, quieta e entregue a depressão. Mas a depressão, a pessoa depressiva, ela trabalha, ela socializa com amigos e quando ela está sozinha ou quando ela não quer mais socializar, ela entra no seu quadro depressivo. Mas uma pessoa ansiosa e uma pessoa com transtorno de ansiedade, por assim dizer, né? E uma pessoa depressiva, ela tem vida normal. Não é uma pessoa entregue, né? Deitada na cama o tempo todo. Isso aí é o máximo, é o auge, né? Então, você pode estar com o seu coleguinha do lado, ter uma amizade de anos e não saber que ele tem um quadro depressivo, que ele tem um transtorno de ansiedade, por exemplo. Porque virou moda todo mundo falar que eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade, eu tenho ansiedade. É normal você ter ansiedades pontuais, tanto é que na Bíblia fala, não andeis ansiosos. Não fala sobre não seja ansioso. Fala, não vive uma vida. Na verdade, a ansiedade, nós precisamos dela para nos mover também. Né? Sim, ela nos ajuda, impele, né? A ansiedade pontual. Pontual. Ela não é uma patologia. Ela nos estimula, né? Sim. Então, o senhor me perguntou, né, o que eu sentia. Eu sentia isso, eu sentia um peso no coração e dor. No meu caso também tem isso. Eu tenho muita sensibilidade à dor. Eu falo que eu sou mole demais. Muita sensibilidade à dor. E uma das partes que mais me incomodava era a dor. Meu coração doía. Eu senti um aperto no peito muito forte, sentindo um quadro doloroso. Tem muita gente, por exemplo, que chega no cardiologista achando que está infartando, né? Mas não é. Vai ver um quadro ansioso. Enxaqueca, alguns dá náusea. Cada um tem um jeito. Não tem como falar assim, eu tenho isso, tenho transtorno de ansiedade. Não, cada um é do seu jeito. Sim, não façam autodiagnóstico. Gente, em casa, vendo um podcast. Não vá fazer pelo Dr. Google. Porque o interessante é assim, a primeira vez que eu tive uma circunstância dessa, eu estava num pico de estresse, foi em 2005. Né? Eu acordei com enjoo, com ânsia de vômito, né? E o coração disparou. Né? Eu fui para o hospital Santa Helena, meu cunhado me levou. E a primeira coisa que eu cheguei, pedi pro médico afere minha pressão, né? Aí ele falou, pode ficar tranquilo, você não está infartando. Né? E aí ele pediu para aplicar na veia um Dramin e eu passei a manhã toda no Hospital Santa Helena dormindo e a partir daí eu fui tratar dessa situação. Mas veio isso, sabe eu acordei de madrugada e com aquela ânsia de vômito, segurei, o quarto ficou girando e o coração acelerou. E o meu cunhado levou para o hospital. De manhã cedo, o trânsito livre, né? Ele parava no sinal. Eu pensava, meu cunhado, avança com esse sinal. Eu morava relativamente perto do Hospital Santa Helena. Né? Da Praça da Bíblia até o Hospital Santa Helena, não dá mais que 2 quilômetros. Mas a primeira coisa que eu cheguei, o doutor não pode ficar tranquilo que você não está infartando. É um ataque, uma crise de ansiedade, de estresse aí. Eu tive também alguns episódios que eu falava, não tem lógica isso ser real, porque o grande desafio da pessoa que tem ansiedade, na minha opinião, é provar para as pessoas que aquilo é real, porque o povo fala assim, não, mas você tem que ficar calma, respira, mas a pessoa não consegue, gente, ela entra num limbo ali que ela não dá conta. Então, assim, eu tive episódios de crise de ansiedade na época que eu tava fazendo vestibular dentro de sala de aula. Eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais
entrar na sala de aula. Meu estresse era tão grande que quando eu entrava na sala, que eu sentava, aquela sala parece que ela encolhia. A sensação que eu tinha é que a parede ia fechar em mim, assim, de uma vez. Eu tinha essa sensação o tempo inteiro. É lógico que eu sabia que a parede não ia me engolir, mas a sensação que te dá é que você tá assim, você não tá respirando, aquilo te consome. Então, é muito ruim, né? E a gente começa a imaginar coisas, né? Sim. Por exemplo, um dia eu ia viajar normal pra Ubiataba. Viagem tranquila. Viagem tranquila, de família, normal. E eu entrei num quadro de ansiedade, de uma crise à noite, que eu levantei da cama e comecei a andar na sala. E a minha sensação era que eu ia receber uma bala nas costas. Meu Deus. Eu praticamente podia sentir a bala entrando. De onde que eu pensava que essa bala vinha? A gente nem mora no Rio. De onde que vinha, eu não sei. Mas a sensação, você cria um quadro na sua cabeça, cada um cria o seu, né? Então você sentia a parede fechando. Nesse em específico, eu achei interessante que eu senti a bala. Aí o senhor falando, né? Eu cheguei a falar onde que eu senti o auge do meu quadro ansioso foi quando um dia eu não consegui levantar da cama. E aí meu bem pegou e falou assim, mas o que tá acontecendo com você, né? Por que você tá desse jeito? Eu falei, não sei. Porque eu estava medicada, né? Então não era pra estar daquele jeito, né? Então eu falei, não sei o que tá acontecendo comigo. Mas eu creio que era Deus começando a me despertar para o chamado que Ele tinha para mim. A minha mãe fala que ela pediu, minha mãe não podia ter filhos, então ela fala que ela pediu para Deus um filho, ela queria um filho ou filha, tanto faz, mas ela ia consagrar inteiramente para o Senhor e sempre me criar nos caminhos do Senhor. Então, como o senhor sabe, cresci na igreja. Na verdade, você é um milagre. Né? O seu nascimento é um milagre. Isso, Então, igual todo mundo fala, né? Não dá pra engravidar quando tem mioma. Eu nasci com os meus irmãos miomas ao meu redor. Nossa, milagre. Vários. Tanto é que quando minha mãe, depois do parto, ainda teve que tirar o útero, mas depois do parto ainda ficava parecendo que ela estava grávida ainda. Então, como se diz, os meus irmãos ficaram lá. Os miomas ficaram lá. Então, eu sou um milagre. O médico falou pra minha mãe que era pra eu chamar milagre. Então, de tanto que foi. Então, Deus tinha propósito na minha vida. Então, assim, mesmo na dificuldade, o Senhor... eu sinto hoje que talvez essa dificuldade pela qual eu passei seja para isso, para ajudar pessoas hoje, né? Porque não foi em vão, nada nessa vida é em vão, né? Então eu sinto que esse é o propósito da minha vida mesmo. Hoje em dia eu sinto isso, ajudar pessoas que sofrem com isso. Como você falou, é difícil você provar que você tem ansiedade. Não tem um exame médico para você falar, olha, essa taxa está alta, você tem um quadro ansioso. Thalita, você tem um vozeirão, né? Thalita canta maravilhosamente bem. Né? A Thalita tem uma voz extraordinária. No ambiente que você vê, quer dizer, você é casada, né? Você convive no meio da juventude da sua igreja, né? Tanto com solteiros, casados. Como que você vê essa irmandade no sentido da ansiedade? Você consegue ver muitos em grau maior ou menor? Como é que você consegue enxergá-los assim, num grau de ansiedade de seus colegas, seus irmãos de fé? Sim, hoje eu consigo visualizar isso. Eu falo, não posso diagnosticar, sim, né? Porque claro, não sou médico. Mas a gente olha, encosta na pessoa, tá muito quente, tá com febre. Você olha uma pessoa com um certo comportamento, hoje em dia eu já consigo falar, não sei, pode ser alguma coisa relacionada à ansiedade ou algo do tipo. E quando eu posso, eu ajudo. Mas ainda há tabu, porque assim, você teve uma experiência. Então, a nossa experiência de vida, isso é bíblico, ela serve de testemunho. Aquilo que Deus fez na sua vida. Né? O próprio salmista, Salmo 116,
O salmista passa por uma circunstância de muitas dificuldades, mas ele fala lá que vai pagar o voto, que ele vai falar para todo mundo. O Salmo 66, a ação de graça, vai contar para todo mundo. Então, quando você coloca a sua vida como cristã, passou por um período medicamentoso, né? Há tabu no meio evangélico em relação ao medicamento, ao tratamento, né? E depois, se você dá o seu testemunho, as pessoas se abrem mais ou elas não querem admitir? Sim, há tabu. Assim, a psiquiatria, hoje em dia eu vejo que as pessoas estão um pouco mais abertas porque praticamente está todo mundo. Então não tem assim, ninguém pensa mais, tá doido, foi um psiquiatra, né? Não tem isso mais. Então, esse tabu eu creio que ele está sendo quebrado pouco a pouco. Mas o que eu, né, no meu projeto, no caso, o que eu busco falar para a pessoa, em primeiro lugar, buscar a Deus, né? Busque ao Senhor, né? Onde eu encontrei eu falo a minha cura, porque quando eu tomava medicação, sentia o alívio, mas eu não sentia, eu não conseguia dizer assim, passou, entendeu? Eu senti o alívio porque a medicação ainda traz alívio. Melhora parcial. Exatamente. Tanto é que é comprovado, não tem um medicamento para curar ansiedade. Não tem um medicamento para... a depressão já vai para outro rumo, então vamos focar na ansiedade. Não tem um remédio que cura a ansiedade. Tem o que alivia os sintomas. Sim. Dependendo da sintomatologia, o medicamento vai trazer um alívio para aquilo. Então, eu falo o que eu busco com o meu projeto. Busque a Deus em primeiro lugar. Faça o básico bem feito do cristão, que é orar, ler a Bíblia e jejuar. O jejum, então, nem se fala, né? Oração e leitura da palavra já é complexo para os cristãos. E jejum, então... Mas foi dessa forma que eu consegui me sentir plena com relação à ansiedade. Eu não digo não vá ao médico, obviamente, não existe essa possibilidade de eu falar isso um dia, porque eu sei o nível que eu cheguei e quando eu estava muito desesperada, um medicamento pode muito bem ajudar. Sim. Pode trazer o alívio que você precisa para poder ter esse ânimo para buscar a Deus, porque chega um momento que nem buscar a Deus a pessoa quer. Então, nesse sentido, da oração da sua mãe, da consagração que ela fez, do milagre que você nasceu, né, da tomada de decisão, da conscientização que você teve, que você precisa seguir, ou você tem um propósito de vida. Então, você considera que hoje você se achou, você se encontrou? Eu creio que eu me encontrei. Olha, pastor, quem me conhece sabe. Profissões não faltam para Thalita. Tudo que você pensar, eu já fiz um pouco. Quase tudo, né? Tudo que é legal. Ela é igual a Barbie. Tudo que é legal, eu já profissões. Exatamente, já fiz de tudo um pouco. Então, assim, experiências, até na culinária já me aventurei. E assim, inicialmente eu queria ser médica porque eu sempre gostei de cuidar de gente. Né? Minha mãe sempre me ensinou a cuidar de gente. Então, como eu não passei no meu primeiro vestibular para medicina, eu terminei muito nova, eu tinha 15 anos, o terceiro ano. Então, eu era muito nova, então assim, não tinha experiência de vida, né? Como qualquer adolescente hoje em dia que termina o ensino médio. Termina com 18, 3 anos a mais e praticamente nada de uma experiência de vida. Então, quando eu terminei, eu sabia que eu queria... Toda a minha vida eu queria ser médica. Primeiro para ser chamada de doutora, achava chique. Achava chique ser chamada de doutor. Aí... como eu não passei nesse primeiro e eu já estava nesse quadro de ansiedade, né, começando ali nos meus 15 anos, então eu peguei e abri uma faculdade perto da minha casa. E aí minha mãe, vai fazer fisioterapia, vai fazendo, porque lá a gente era só levar o resultado do Enem, se tivesse uma nota boa você já entrava, não precisava nem fazer o vestibular. Aí minha mãe falou, vai fazendo, e aí você vai estudando para medicina. Aí eu pensei, como que eu vou fazendo uma faculdade estudando para medicina? Só estudar para medicina já é difícil. Imagina fazer os dois, né? Mas aí eu me apaixonei pela fisioterapia porque era cuidar de gente. Então, fiz o curso, terminei. Depois eu não quero mais fazer medicina.
vou continuar na fisioterapia. Mas eu nunca me encontrava dentro da fisioterapia. Fiz várias áreas da fisioterapia, mas eu não me encontrava. Cuidava de gente e tudo que eu faço com muito amor, faço como se fosse para Deus. Então, saía um excelente trabalho, mas aqui dentro eu não sentia que era aquilo que eu queria fazer. Então fazendo várias coisas e nada, não me encontrava em nada. Mas aí, depois que eu recebi essa cura divina, né, da ansiedade, eu peguei e falei, gente, eu acho que eu posso ajudar pessoas que sofrem com isso. Primeiro, para você ir a um médico, não é todo mundo que tem acesso hoje em dia. Primeiro, um médico bom, de qualidade, que vai te ouvir, não é em qualquer lugar que você encontra. Consulta médica de 5 minutos, ou menos do que isso, não vai resolver um quadro de ansiedade, porque é algo além. Como você estava falando, as pessoas não têm com quem conversar hoje em dia. Sim. Então, e eu amo ouvir as pessoas, amo ouvir histórias. Aí, Thalita, por que então você não vai fazer psicologia? Não quero fazer mais uma faculdade. E eu acho que o que eu ensino é algo muito simples. Eu ensino as pessoas a estudarem a palavra com afinco. Ler a Bíblia, não só aquela leitura básica, só ler os salmos, por exemplo, é ler com profundidade, é parar e meditar na palavra do Senhor. Mastigar a palavra. Isso, não só ler, né? Você tem que parar e, como se diz, ruminar aquilo que está ali, né? Passar várias vezes o que você leu. E a oração não é só a oração, Senhor, obrigado porque eu acordei, Senhor, obrigado pela comida, Senhor, vou dormir, abençoa minha noite. Não, é oração de profundidade. Oração do meme, abençoa os meus pecados. Isso. E o pessoal faz com sono. Exatamente. Né? E oração, a palavra diz, orai sem cessar. Sim. Né? Então você precisa buscar a Deus constantemente. Tá trabalhando ali, para e ora. Igual eu tenho uma mentoria e eu faço a instrução para as pessoas, eu falo, você precisa orar o tempo todo. Você começou a sentir que a ansiedade está chegando, igual o senhor me perguntou, né? Como você sabia que a ansiedade... O meu, eu senti esse aperto no peito. Cada pessoa é de um jeito. Eu falo, quando você está sentindo que a ansiedade está chegando, ajoelha e vai orar. Ajoelha e ora, pede, Senhor, me livra disso, me livra dessa sensação. Aí, como eu estava dizendo, o acesso a médico é complicado. Aí, além de você acessar o médico ser complicado, é difícil acessar a medicação, porque não é qualquer medicação também. Cada pessoa é uma medicação que vai fazer. Aí não dá certo com a medicação, tem que trocar a medicação, é um processo... Tem que ficar trocando. Sim, então, não é... Tem gente que, como eu falo, que experimenta, né, vários medicamentos e não é assim, do dia para a noite que você vai saber se o medicamento funcionou, leva meses. 1 mês, 2 meses para você ver se está fazendo algum efeito. Então eu falo para as pessoas, busque ao Senhor com profundidade. Se você não pode ir a um terapeuta, né? Não pode fazer uma sessão com psicólogo, alguma coisa assim, mesmo que tenha psicólogos baratos hoje em dia, né? Que cobra valor social, como dizem. Mas você pode buscar ao Senhor. E aí é o que eu falo, que eu encontrei a receita bíblica para ansiedade, que está lá em Filipenses 4, versículos de 4 a 7. Posso ler? Claro. Eu vou ler aqui para ficar bem frisado. A primeira coisa que diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Estar contente, ficar feliz é importante. Né? Tem gente que é muito triste, sempre negativo, puxando para baixo, tudo acha ruim, reclama de tudo. Não, você precisa se alegrar no Senhor. E continua no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E a receita, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E eu falo que é essa paz aqui que eu sinto hoje, porque eu tenho
mesmo em momentos de dificuldade, né? Dificuldade financeira quem não vive hoje em dia. Né? Todos nós. Mesmo em momento de dificuldade, seja ela qual for, doença ou qualquer coisa que seja, eu tenho paz em Deus de que o Senhor está no controle das coisas. Eu não me desespero mais, aquele peso que eu tinha eu não tenho mais, aquele cansaço sem fim eu não sinto mais. Por isso que eu falo que realmente eu fui curada desse mal, do transtorno, da ansiedade, porque eu não sinto mais isso. É igual a salvação, que a gente não sabe como, não sabe explicar, mas a gente sabe, né? É isso. É interessante, Thalita, você falar dessas coisas, porque também a gente, assim, no processo de ansiedade, a gente tem as chamadas distorções cognitivas, né? Quer dizer, de repente você pensa que tudo diz respeito a você, né? Ou de repente você olha para a sua vida e se sente fracassada, né? Você não consegue buscar a qualidade em você, a pessoa maravilhosa que você é, o milagre que é a sua vida, né? A mãe que você tem, que é sua mãe extraordinária, que eu conheço desde menino, né? Então, assim, a sua vida tem muitas riquezas, né? De convivência, da bênção de Deus, do milagre de Deus, da ação de Deus, né? Então, as pessoas, quando elas estão nesse processo dessas distorções cognitivas, ela não consegue ver a beleza de Cristo na vida dela. Então, assim, eu queria deixar muito claro, frisar muito bem, porque você colocou muito claro a situação da sua vida, aquilo que você foi destinado a ser, né? Um propósito de Deus na sua vida. Né? E quando você descobriu essa circunstância desse propósito de Deus na sua vida, foi a mudança de chave da sua vida. Né? Então, de repente, muitas pessoas se encontram nessa situação. Tem uma história de vida bonita, tem uma herança familiar, no sentido de fé, de ambiente glorioso, né? Foi criado num ambiente religioso, na palavra de Deus, ensinos, mas muitas vezes não consegue virar essa chave de que a vida dele tem um propósito. Né? Deus colocou com um propósito. Então eu fico nessa circunstância maravilhado pelo que você diz, porque nós somos muito jovens nessa situação. Muito jovens, né? de boa herança bíblica, né? Mas que não conseguem voltar para Deus com esse amor, com essa dedicação. Eu quero só pensar nas escrituras, Natália, te devolvo a palavra, os filhos de Eli. Né? Eli era um sacerdote de Deus. Então é uma família religiosa, mas a Bíblia diz que os filhos de Eli não tinham a fé do pai, foi conviver no ambiente religioso, era filho sacerdote, eram da família sacerdotal, mas eram filhos de Belial, eram filhos inúteis, desprezíveis, não honravam a Deus, não buscavam ao Senhor, e eles tiveram as consequências, no caso de Hofni e Finéias, foram mortos todos dois no mesmo dia. Né? Então, o que nós temos para dizer para o jovem, que a Thalita é esse exemplo de vida, Natália, de que a ansiedade ela pode pegar todos. Sim. Jesus Cristo no Getsemane, né? Minha alma está angustiada até a morte, né? Mas eu vim para esse fim. Né? Então ele veio com um propósito, ele passou por aquilo, mas ele venceu a morte. Né? Então esse é um desafio, né, para a juventude poder descobrir e virar a chave como você virou. Eu ia falando a questão que ela disse do jejum, e eu até comentei, não acredito em coincidência, mas até comentei com o pastor semana passada, o quanto a gente negligencia, porque é uma negligência. Uma coisa a pessoa não conhecer, aí já é outros 500, mas o conhecedor, aquele que foi criado, aquele que é de dentro da casa do Senhor, aquele que conhece, ele sabe tudo, conhece Bíblia, conhece tudo, ele negligencia a busca inteira, a busca por completo. Ele acha que aquela busca rotineira, cotidiana, tá ok, mas não tá. E é aí onde a gente adoece. É claro que existe o fator físico e tudo que envolve as nossas vidas, cada um tem uma história de vida, a gente não pode jogar isso fora e falar que tudo é espiritual, não é isso. Mas o espiritual é uma parte muito importante da nossa vida. E é aonde a gente pode se fortalecer ou se enfraquecer. Então, quando você fala do jejum, é algo que pode realmente reordenar a mente e o coração daquela pessoa,
no sentido de falar, peraí, tá tudo errado, o meu foco tá errado. Porque o tempo inteiro, o que o mundo vai fazer a gente fazer, o que o mundo quer que nós façamos, é que a gente corra atrás das coisas do mundo. E o mundo te engorda. Então, você vai atrás de uma profissão, você vai atrás de um casamento, você vai atrás de uma festa, de uma roupa nova, de uma comida que você não sabe nem o que é que você quer comer, mas você quer algo pra preencher. E é muito simples quando a Bíblia fala que Deus sabe de todas essas coisas. E Ele vai dar todas elas. E se a gente buscar na fonte, que é Jesus, que jorra água, a nossa sede vai ser matada. Não tem esse que busca que não mata a sede, não existe. E o jejum serve muito pra isso. Eu falo por experiência própria, porque eu tava falando com o pastor essa semana sobre isso. O quanto a gente fica muito tempo sem buscar isso, sem buscar a parte espiritual. Falar, não, vou dar uma pausa aqui nos meus projetos profissionais, pessoais, e vou tirar aí 3 dias pra fazer um jejum. A gente perde isso, a gente perde a bênção, né, que Deus tem pra nós. Então, eu acho que uma grande chave, assim, pra saúde mental é não só a questão física, que também temos que buscar exercitar, alimentação, sono adequado, que a gente não tem, mas o espiritual, ele é parte fundamental, porque ele ordena, ele traz ordem, né? Jesus traz muita ordem para o nosso pensamento. E jejum é algo que o Senhor espera que nós façamos, né? Sim. Espera de nós isso. Tanto oração quanto jejum, tanto é que está escrito na palavra, ensinando como você deve jejuar, né? Então ele nos ensina isso, é da mesma forma da ansiedade, se não fosse importante não estava na Bíblia. Sim. Aí a gente foca em algumas partes específicas e esquece do todo da Bíblia, né? Nós temos que analisar a Bíblia como um todo. O Senhor falando da parte de ter um propósito, né? Deus tem um propósito para cada um de nós. Muitas vezes a gente não encontra de imediato. Igual o meu, eu demorei um pouco, mas eu sabia que eu queria cuidar de pessoas, né? Como que eu queria cuidar dessas pessoas? Porque eu já vi alguns pastores falando sobre isso. A gente já vem com aquilo no coração, né? Cada pessoa já tem no coração, lá no fundinho. Ah, não, fulano é especial, ele gosta disso e disso e daquilo. Ah, não, fulano gosta de organização demais. Ele gosta de organizar as coisas. Sim. Então, Deus coloca esse propósito na vida de cada um. A partir do momento que Deus nos coloca nessa terra, Ele tem um propósito para cada um de nós. E até isso, nós devemos buscar em oração. Se a gente não sabe o que é igual eu falo, né? Eu falava muito, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Né? Minha mãe falou que eu nasci, ela me pediu para o Senhor me usar. Para ela iria me ensinar e ser usado pelo Senhor. Então, o que é? Para que o Senhor me criou? Por que eu vim para essa terra? Porque nos momentos de maior crise, a gente não quer nem viver, né? Já passei muito por isso. Conheço pessoas que passam por isso, que não querem viver mais. Então, quando chega nesse limite ali, é muito difícil a pessoa não ter sentido para a vida, né? Eu queria só dentro disso aí colocar algo também, Thalita. É interessante assim que o que a nossa vivência com Cristo, nosso relacionamento com Cristo é algo que naturalmente a gente vai viver. Ou seja, é aquilo que Deus fez em você naturalmente está vivendo isso que Deus está dando para você. Ou seja, a sua vida está integrada nesse propósito. Né? Então, o seu andar, o seu pensar, o seu agir está todo envolvido nesse processo. A sua formação acadêmica está envolvida nesse processo. A sua experiência familiar está tudo envolvido. Então, o que a gente precisa compreender é que às vezes a pessoa fica buscando alguma coisa, um anjo descer, né? O fogo, né? O matinho queimar. Não tive nada disso, são confirmações diárias. Então assim, é algo natural do cotidiano, do dia a dia, do seu andar, do seu caminhar, do seu falar, do seu agir. Então isso precisa ficar muito claro para aqueles... Porque às vezes a pessoa fica esperando algo sobrenatural, não que não possa acontecer. Sim. Claro que Deus é suficiente para isso também. Sim. Mas às vezes a pessoa fica esperando isso e isso nunca chega e ela acha que Deus não tá respondendo. Só que Deus tá. Só que ela não tá vendo. Às vezes só fica parada, né? Paralisa, igual.
Um perfil também do meu quadro de ansiedade era ficar paralisada, não conseguir dar andamento nas coisas, né? O senhor falando, né, sobre essa questão, eu fiquei pensando, gente, realmente é no decorrer da vida. Eu não busquei estar aqui nesse podcast, a gente conversando lá, o senhor, então vamos lá no podcast. Vamos conversar sobre isso. É na vida, né? Tá muito em alta hoje em dia essa questão de podcast e eu pensei, gente, realmente não. E o próprio podcast também não foi muito planejado também, né? Aconteceu de forma natural. Pois é, e aí assim, em tudo isso a gente pode ver a mão de Deus. Sim. Eu falo, igual na palavra do Senhor fala, né? Com ações de graças, né? Levando ao Senhor as nossas súplicas e em oração e com ações de graças. Quantos motivos a gente tem para agradecer? Não é Senhor, obrigado por tudo. É Senhor, obrigado pelo ar que eu respiro. Senhor, obrigado porque eu estou andando. Porque eu poderia estar na cadeira de roda. E quem está na cadeira de roda, Senhor, obrigado porque eu consigo movimentar minha cadeira. Se você está tetraplégico, você ainda consegue falar. Senhor, obrigado porque eu posso falar. Você tem motivos para agradecer para tudo. É interessante que a palavra oração, ela pressupõe adoração. Então, tem que ter adoração. Então, é algo que a nossa vida, nós adoramos a Deus não só no ambiente religioso, no momento de culto, a nossa vida é uma adoração. E a nossa adoração no templo, ela expressa também fora, que eu vivo fora também, a minha adoração fora, minha adoração dentro da igreja, no ambiente de culto, né? Então a oração pressupõe adoração. Então, Thalita, algo bem interessante é que dentro da perspectiva da ansiedade, as pessoas não estão satisfeitas com as bênçãos de Deus, né? Ela não tem ações de graça pelo que já recebeu e quer aquilo que ainda não tem. E aí gera uma ansiedade, você vê assim também? Com certeza. Hoje em dia todo mundo quer algo mais, ainda mais com o Instagram, que você vê todo mundo com a vida perfeita. As pessoas em Maldivas. E agora com a inteligência artificial, então aí que lascou tudo mesmo. É só alegria 100%. E tem gente que não consegue filtrar isso. Tem gente que acha que é 100% real tudo que vê. Aí, por exemplo, igual a gente vê muitas mães, né? Posta foto com os filhos, aquela coisa linda, maravilhosa. E os bastidores, como é que é? Né? Eu faço parte de um grupo de mulheres e elas têm até uma coisa assim, os bastidores da vida de uma madame. Por fora toda elegante, né? Aquela beleza. Por trás, ninguém sabe os corre que tem pra chegar naquela elegância. As pessoas ficam muito focadas no que elas estão vendo. Mas existe todo um bastidor ali por trás, né? Existe roupa para lavar, vasilha para lavar, filho para alimentar. Tem muita coisa na vida da mulher e de homens da mesma forma. Tem que trabalhar. Homens, muitas têm dificuldade de falar, né, pastor? Já tem, o senhor pode falar sobre isso, mas todo mundo sabe. Homem tem dificuldade de falar, expressar o que sente. E aí vai guardando aquilo. Ai, mas sabe aquela invejinha assim, oculta, nosso fulano, olha lá, tá dando. E pode ser até, a gente pode pensar uma coisa boa, né? Olha lá, tá dando escola boa pro filho dele. A grama mais verde do vizinho. A grama verde do vizinho. Mas não sabe que o vizinho tá cheio de empréstimo nas costas. Não sabe que o carro do vizinho tá lá com as parcelas a vencer. Não sabe. É uma enciclopédia lá, aí fica olhando só o carro do vizinho, a escola da criança, mas muitas vezes pode ser que ele tenha essa vida perfeita mesmo, mas a grande maioria, todo mundo sabe que é difícil para poder manter um certo patamar. Então, se nós formos gratos pelo que Deus nos dá, facilita muito a vida, facilita a vida. Se você parar com essa ansiedade de buscar o que você não tem e ser grato pelo que tem, sua vida já vai dar assim uma guinada transformadora. É o arroz, feijão e a salada e a carne. Não precisa mais que isso. Não preciso mais do que isso. Não precisa estar no Outback todo final de semana. Não precisa desses detalhes. Olha, fazendo propaganda, gente. Mas é porque a pessoa entende o nível. Outback, monetiza pode crer, viu? Mas não precisa, entendeu? Eu passava numa rua, na rua da casa da tia Esther lá, tinha uma família que toda vez que eu passava lá, eles tinham aquela marca do M.
tinha caixas e caixas Eu falava, meu de Deus, sanduíche que e refrigerante. E eu ficava, meu Deus, nossa, mas deve ser muito bom morar nessa casa, porque eles comem sanduíche praticamente todo dia, porque toda vez que eu passava lá tinha. Vai ver que quando você fosse perguntar ao povo da casa, eles iam falar, eu não aguento mais nem sentir o cheiro dessa comida. Minha mãe não cozinha aqui em casa, eu não aguento mais comer isso. Exatamente. Mas, assim, só pra gente finalizar, fica muito claro, assim, pra mim, como a Bíblia traz uma sobriedade pra nós que o mundo não traz. Uma sobriedade sobre a circunstância da vida material, o quanto é esdrúxulo, o quanto é pouco pra gente sofrer tanto por coisas tão carnais, tão não duradouras, né? Onde a prata e o ouro, elas são corroídas, a gente não tem muito esse pensamento diariamente, principalmente hoje em dia, a gente tá vivendo muito materialismo, né? Então pra mim é muito sóbrio da Bíblia, assim, trazer isso. Não é pra vocês se preocuparem com o que vão beber, nem com o que vão se vestir, nem com o que vão comer, porque essas coisas pertencem aos ímpios e eu sei que vocês precisam de todas elas. Fica algo desse tamanhozinho, que na nossa cabeça é desse. Então, eu gosto muito de sentir essa sobriedade e pensar, isso é muito pequeno, né? Tem coisas que são muito mais importantes do que isso e que valem muito mais a pena, né? Então, se a gente for grato pelo que nós temos, a ansiedade provavelmente, pelo menos metade por cento, meio por cento dela já vai, né? 50% dela já vai ser resolvida, né? E tendo uma vida de oração, uma vida direcionada mesmo às coisas de Deus, o nosso foco muda e aquilo, o peso distribui, né? Pastor, o senhor tem mais alguma colocação? A gente já está caminhando para o fim. Eu quero chamar a atenção assim, aquilo que Deus faz na nossa vida precisa ser falado, né? Então depois você vai passar aí o seu canal, eu sei que você tem um canal, sei que você tem aí o seu Instagram, vai dar o endereço. Então a experiência de vida das pessoas, elas nos ensinam, né? Então a própria palavra de Deus, ao tratar nos Salmos, né, os Salmos são expressões, são vivências, né, dos salmistas que passaram por circunstâncias, situações, escreveram os Salmos. Então, Salmo 42, né, por que estás abatido a minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Né, espera em Deus, pois ainda louvarei, ou a minha alma tem sede de Deus. Né? Então ele está falando dos filhos de Coré, né, homens de Deus que estavam ministrando, estavam no templo, né, adorando a Deus, mas mesmo sendo cristão, mesmo sendo crentes, né, nós temos essa experiência. Os salmistas passaram por circunstâncias de dor e sofrimento, crise existencial, né, as minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto os inimigos me dizem, o teu Deus onde está? Né? Então o salmista lembra dessas coisas, aquilo corrói, aquilo dói, aquilo machuca, né? Mas o salmista consegue dizer, espera minha alma no Senhor, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então eu quero dizer para você que todos nós aqui que estamos nessa mesa, nós temos experiências com a dor, com a ansiedade, né? com as circunstâncias difíceis da vida, mas todo dia nós estamos vivendo um dia de cada vez. Eu posso dizer de experiência, né, uma carga emocional, de ansiedade, né, tomar o ansiolítico, né, mas eu tenho feito exercício espiritual, mas também tenho feito exercícios físicos, né, isso tem sido muito importante para mim, importante para você. Então aquilo que a Natália coloca e a Thalita também coloca, é a nossa experiência vivencial com Deus, é o nosso dia a dia, o cuidado de Deus para conosco no nosso dia a dia. É isso aí. Natália. Você quer falar mais alguma coisa, Thalita? Fique à vontade para dar o seu recado. O que eu desejo, né, para quem está sofrendo com ansiedade, é que você busque a Deus, né, você não entregue os pontos, né, como se diz, não desista. Se você está nessa terra, é o que eu costumo dizer também, se você está nessa terra, se o Senhor ainda não te levou,
o seu propósito continua. Até o último segundo de vida, o seu propósito continua. Deus tem controle de todas as coisas na mão dele. Então, não pense que, eu estou fazendo hora extra aqui. Não tá. Não existe hora extra para Deus. Se Ele te mantém aqui, é porque você ainda tem coisas para fazer para o Senhor. Se você não acha coisas para fazer para si, faça para Deus. Busque fazer algo para Deus. Gente para ajudar não falta no mundo, né? Então, vá ajudar alguém. Tire o centro de você, né? Não fique focado só no eu. Busque o outro, ajude o outro, que já começa também a se ajudar nesse processo. Gente, eu quero agradecer, foi muito bom o nosso encontro, fiquei muito feliz. Que Deus tem pra nós é sempre coisa muito boa, né? E pra fechar, assim, o que é que você precisa fazer então pra controlar a sua ansiedade? Comece por Deus, né? Se você começar por Deus, Ele vai te dar orientações extras, além, né, daquelas que a gente já deu, mas uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica. Assista vídeos no YouTube, tem gente que tem muita dificuldade de entender a Bíblia, né? Então, assistir vídeos explicativos no YouTube, tem canais excelentes, e se deleitar mesmo naquilo, se entregar, né? A ansiedade é muito sob controle, e eu acho que se a gente entregar o controle na mão de Deus, a coisa vai funcionar bem melhor. Muito obrigada por ter vocês comigo e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.